Hoje eu irei falar da primeira estratégia que Jesus usou para sair do deserto, vencer o deserto. A primeira estratégia é guiado pelo Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, somente o versículo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quantos creem que isso aconteceu? Você crê que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo? Ele viveu a sua vida debaixo da orientação do Espírito Santo. Se você crê nisso, eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus venceu a provação do deserto, e eu também vencerei. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, mais poderosa, mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga: eu recebo esta palavra, eu creio nesta palavra, Senhor meu Deus e meu Pai. A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Olha que interessante. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele não tinha apenas o Espírito Santo, mas ele era cheio. E ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. E não somente ao deserto. Ele viveu a vida debaixo do Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É ser orientado, aconselhado no que se deve fazer. É ser dirigido pelo caminho do Espírito Santo e não pelos nossos próprios caminhos. É eu deixar de fazer o que eu quero para poder fazer a vontade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz no livro de Isaías 55 e no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus e os seus caminhos mais altos do que os nossos. Então, você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, é você ser guiado no caminho certo. E Jesus se deixou ser levado pelo Espírito Santo. Ele teve a sua vida toda voltada para o Espírito Santo. Vou te mostrar que Jesus exerceu o seu ministério debaixo do Espírito Santo, desde o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Vou te falar 13 ações do Espírito Santo na vida de Jesus. A primeira ação é: antes de nascer, Jesus já foi gerado pelo Espírito Santo. Isto está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 35. Segunda ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Está em Lucas também, capítulo 3, versículo 21 e 22. Terceira ação do Espírito Santo na vida
de Jesus. Ele foi guiado, conduzido a sua vida pelo Espírito Santo, como nós lemos em Lucas capítulo 4, versículo 1, a nossa leitura inicial. Quarta ação da ação no Espírito Santo na vida de Jesus. Venceu a tentação pelo Espírito Santo. Está em Lucas também, capítulo 4, versículo 14. Quinta ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Provou que tinha o Espírito Santo. Lucas 4, versículo 18. E Isaías capítulo 61, versículo 1. Sexta ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele era muito feliz, porque tinha o Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 21. Sétima ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Foi ungido pelo Espírito Santo também. Atos capítulo 10, versículo 38. Oitava ação. Ele expulsou demônios através do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28. Nona ação. Ele, Jesus, é quem batiza com Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3 e versículo 11. Décima ação. Ele, Jesus, enviou o Espírito Santo à terra. Evangelista, ou Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Décima primeira ação. Ele foi levado à morte pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Décima segunda ação. Ele foi ressuscitado da morte através do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11. E décima terceira ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele vai voltar para levar contigo o Espírito Santo. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 7. Olha as ações do Espírito Santo na vida de Jesus. Então Jesus é o maior exemplo de que tudo que ele fez foi de orientação e direção do Espírito Santo. Jesus, quando ele se batiza nas águas, acontece duas coisas com ele. A primeira, ele é levado já ao deserto para ser tentado. E geralmente acontece isso com as pessoas. Geralmente isso acontece. Quando a pessoa se batiza, ela já entra numa provação. Ela passa por provação. É por isso que muitas pessoas não compreendem por que sofre depois do batismo. A pessoa para e pensa, mas quando eu não era batizado, eu não tinha tanta prova assim. Quando eu não era batizada, não me vinha tantas provações desde o dia que eu me batizei. Nada acontecia de ruim. Hoje está me acontecendo uma coisa atrás da outra. Eu acho que seria melhor eu não ter sido batizada. A pessoa fica sem entender o porquê que isso acontece. Sabe por que a pessoa passa por luta quando ela é batizada? Ou que ela entra numa provação depois que ela é batizada? Porque você vai entender o seguinte: enquanto a pessoa não é batizada, ela é um defunto, ela é uma pessoa morta. A palavra de Deus diz que nós éramos mortos em nossos pecados. E me mostra um defunto que faz mal a alguém. Nenhum defunto chama a atenção de ninguém. As pessoas não têm que ter medo dos defuntos. As pessoas têm que ter medo dos vivos. Porque os defuntos não faz mais nada, já morreu. Então quando uma pessoa não é batizada, ela é um defunto. Não impede a ninguém, não prejudica ninguém, não incomoda ninguém, mas quando ela é batizada nas águas, ela nasce de novo. Aí ela nasce do reino de Deus. Aí ela se torna uma pessoa livre do pecado e uma pessoa viva. E ela viva vai incomodar muito o inferno, vai incomodar muita gente por conta de ela estar viva no Senhor. É por isso que ela passa agora nas provações. É como se Deus agora começa a provar esta pessoa, depois do batismo, para provar se realmente ela está sendo forjada por meio das provas. Jesus, quando se batizou, logo em seguida ele foi levado ao deserto. E por quem? E para o quê? Pelo Espírito Santo e para ser provado. Se realmente ele estava na capacitação de ser provado. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha o batismo de Jesus.
E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ele orou, e aí desceu o Espírito Santo. E desceu o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprázido, ou seja, em ti tenho contentamento, tenho alegria. Justamente quando Jesus se batiza, ele ora, o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Está ali, e ele ouve uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho tremenda alegria, grande contentamento, grande satisfação. E logo em seguida, o Espírito Santo vê que Jesus está sendo capacitado e leva ele onde? Onde que o Espírito Santo leva ele? Ao deserto. Para quê? Para ser provado. Então você que é batizado, não pensa que você não vai entrar em prova não, viu? Você vai ser o primeiro a ser provado. O primeiro a ser provado. Porque depois do batismo, você ressuscita. Enquanto você não é batizado ou batizado, você está morto, morta em seus pecados. E uma pessoa morta não incomoda ninguém. Mas quando ela passa a descer as águas, ela nasce de novo. Ela nasce da água e do Espírito de Deus. Então ela vai incomodar muitas pessoas, inclusive Satanás. E Deus vai permitir que ela seja provada, para que ela possa ser provada. Provada e aprovada. Provada e aprovada. Jesus foi provado. E observa que Jesus, essa foi a primeira, porque que Jesus, ele começou seu ministério depois do batismo. Antes do batismo, ninguém conhecia Jesus. Só ouvia falar dele, né? Como ele tinha 12 anos, ele ensinava. Mas depois que ele se batizou nas águas, o ministério dele começa na terra. Ele começa a passar por provação, como nós passamos também. E ele começa a exercer seu ministério de milagres e de ensinamentos. Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele sai do deserto e olha o que diz o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, que é a igreja dos judeus. Por todos era louvado, ou seja, por todos eram admirado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ler o quê? A Torá. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Veja só, o Espírito do Senhor, Espírito Santo, é sobre mim, pois que me ungiu, para quê? Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos de Satanás, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando, ou seja, fechando o livro a Torá, e tornando a dá-la ao ministro da sinagoga, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tudo isso depois do batismo nas águas. E uma coisa interessante, Jesus só venceu as tentações, as provações que ele passou, como todos nós passemos, através do Espírito Santo. Ele só venceu porque ele não tinha o Espírito Santo. Pelo contrário, ele era cheio do Espírito
Espírito Santo. Você não tem que se contentar e apenas ter o Espírito Santo. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa faz a diferença quando ela é cheia do Espírito Santo. Não é quando ela apenas tem o Espírito Santo. Ter, você tem. É lógico que todo mundo que confessa Jesus tem o Espírito Santo. A diferença é ser cheio do Espírito Santo. Você sabia disso? Ter o Espírito Santo. Qualquer pessoa que confessa Jesus como seu Senhor tem o Espírito Santo. Essa é a diferença. A pessoa que recebe o Espírito Santo recebe na salvação. Olha o que diz aqui, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Então, qualquer pessoa que confessa Jesus como Senhor. Quem confessa Jesus que é o Senhor aqui? Todos vocês, né? Confessam que Jesus é o Senhor. Então, você tem o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A diferença é ser cheio do Espírito Santo. Primeira carta de Coríntios está lá. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Você sabia que tem pessoas que falam que Jesus é anátema? É? O Espiritismo da Allan Kardec, outro Evangelho segundo Allan Kardec, esse Espiritismo fala que Jesus não ressuscitou em carne, ressuscitou em espírito. Na verdade, nem que ressuscitou, que reencarnou. O Espiritismo prega a reencarnação, que Jesus reencarnou, e reencarnação é vir num outro corpo. Vocês sabiam disso? Que reencarnar é vir em um outro corpo? Não é o mesmo corpo. Porém, quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou para os discípulos. Os discípulos ficaram com medo, olhando Jesus, achando que era um fantasma. Porque viram que Jesus foi crucificado, viram que Jesus foi morto, viram que Jesus foi sepultado. E agora lhe aparece Jesus em sua frente. Eles ficaram com medo. Jesus disse: não tem mais, sou eu mesmo. Vem aqui ver os furos. Jesus mostrou os furos das mãos, mostrou os furos do lado que ele estava transpassado ao lado. Se ele tivesse reencarnado, não seria o mesmo corpo. Já não teria a mesma marca. E por que teve a mesma marca? Porque ele ressuscitou e não reencarnou. Então quem confessa que Jesus reencarnou, não tem o Espírito de Deus. Porque não pode confessar que Jesus ressuscitou sem o Espírito Santo. E quem não confessa que Jesus é o Senhor, como os testemunhas de Jeová, que não confessam que Jesus é Deus, que Jesus não é o Senhor, mas que é alguém criado, gerado, e Jesus não é gerado nem criado, os testemunhos de Jeová falam isso. Esses também não têm o Espírito Santo, porque os quais dizem que não existe o Espírito Santo, porque eles acreditam que existe uma força ativa de Deus, mas aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, estes têm o Espírito Santo. Se você confessa que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar, é porque você tem o Espírito Santo. Essa é a diferença. Mas não é o suficiente só ter o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Os apóstolos tiveram o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Mas eles tiveram o Espírito Santo. Depois eles foram cheios do Espírito Santo. João capítulo 20 vai mostrar que os apóstolos tinham o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas cadê eles cheios? Eles não eram cheios. Eles apenas tinham o Espírito Santo. Sabe quando eles vão se encher do Espírito Santo? Em Atos capítulo 2. Lá que eles saíram cheios do Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Olha eles recebendo o Espírito Santo aqui. Diz assim: disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele fez? Assoprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Mas sabe quando eles passaram a serem cheios do Espírito Santo? Só na hora que desceu sobre eles o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1. Agora eles não vão ter somente o Espírito Santo. Agora eles vão serem cheios do Espírito Santo. Você não deve se contentar em ter apenas o Espírito Santo. Você tem que ser cheia e cheio do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa é a grande diferença. Agora os discípulos, além de ter o Espírito Santo, eles estão cheios do Espírito Santo. E sabe qual é a diferença? Sabe como identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Vou te mostrar 4 maneiras que você precisa ver uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, você sabe identificar. É só ela confessar o Senhor. Confessou o Senhor, não confessa se não for pelo Espírito Santo. Agora, ser cheia do Espírito Santo, há alguns aspectos, algumas diferenças para essa pessoa ser cheia do Espírito Santo. Primeira maneira, ela tem uma grande alegria. Quando a pessoa é alegre demais, é porque ela é cheia do Espírito Santo. Lá em Atos mesmo, capítulo 13, versículo 52. Olha o que diz a palavra. Todos eram cheios do Espírito Santo, todos os discípulos. Diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Como é que os discípulos estavam? Cheios de alegria. Isto prova que a pessoa é cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa que é cheia não fica para baixo, não fica triste, não fica amargurada, não fica angustiada, pelo contrário, ela fica alegre e cheia de alegria, porque ela tem a presença, ela é cheia do Espírito Santo. Segunda diferença, ou segunda maneira de você identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem coragem para pregar. Quando você vê uma pessoa pregando com autoridade, sem timidez, sem vergonha, sem baixar a cabeça, seja onde for, você vai olhar, aquela pessoa tem uma autoridade na hora que prega, porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela, seja onde ela estiver, ela não tem vergonha alguma. Ela não baixa a cabeça, ela não gagueja, ela não fica tímida, ela não fica retraída, porque ela é cheia do Espírito Santo. Quando ela abre a boca, ela tem firmeza, autoridade no que fala, e sabe que quem fala por ela é o Espírito Santo. Vou te mostrar na Bíblia também, Atos capítulo 4, versículo 31, veja só o que diz aqui, Atos dos Apóstolos 4, versículo 31. Diz assim: e tendo eles orado, tudo através da oração, viu? Tá vendo? Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, e fizeram o quê? E anunciavam com ousadia, autoridade, a palavra de Deus. Receba o Espírito Santo, seja cheio, para quando você abrir a boca, você vai falar com autoridade, com ousadia, a palavra de Deus. Oh, glória!
Quando você abrir a boca, você não vai gaguejar, não vai ficar tímida, não vai ficar retraída, não vai ficar vergonhada, porque o Espírito Santo te dará ousadia para você anunciar. Todos saíram de lá anunciando o Evangelho, e com maior autoridade, porque foram cheios do Espírito Santo. Terceira maneira como identificar um cristão, um salvo cheio do Espírito Santo: a fé dele é mais forte. Ele pode passar qualquer obstáculo, qualquer barreira, ele não desiste. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo vê os obstáculos como um trampolim para chegar do outro lado, vê as lutas como sinal de vitória, porque ela não desiste. Essa é a diferença. A fé da pessoa se fortalece mais, ela não fica retraída e nem caída. Em Atos dos Apóstolos também, capítulo 11, versículo 24. Olha, uma pessoa que era cheia do Espírito Santo e de fé. Diz assim: porque era um homem de bem e cheio. Atos 11, versículo 24. Porque era um homem de bem e cheio de quê? Do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Está vendo? Muita gente vai se unir a você quando vê você cheio de fé, cheia de fé, usando essa autoridade da fé para vencer os desafios. Terceira maneira de você identificar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E a quarta maneira, como você identifica? Poder para realizar milagres. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem poder para realizar milagres. Atos dos Apóstolos também, capítulo 1 e o versículo 8. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? A virtude. Virtude é poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Quando você vê um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora, um ministro do Senhor, usado com os dons espirituais, prova de que ele tem e é cheio do Espírito Santo, porque ninguém pode fazer os sinais que ele faz, se Deus, o Espírito Santo, não for com ele. Quando Deus te tomar, você vai operar milagres, e você vai ver muita gente vendo a diferença em sua vida. Receba esse poder do Espírito Santo, esta virtude que vem sobre você. Glória a Deus. E agora, nós vamos aprender por que é tão importante ser guiado pelo Espírito Santo. Há 4 razões para isto. Pastor, por que eu devo ser guiado pelo Espírito Santo? Primeiro, só pode ser guiado pelo Espírito Santo quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, se você é filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem como dizer filho de Deus e não ser guiado pelo seu Espírito. Tem que ser filho de Deus e ser guiado pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Veja o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 14. Quem é filho é guiado pelo Espírito Santo. Porque todos os que são pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Então você é filho e filha de Deus. Primeira importância, razão por ser guiado pelo Espírito Santo. Segunda razão por que ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo está livre de toda a maldição da lei. Você não está mais debaixo da lei, como a lei do Antigo Testamento. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você está livre e vive pela graça e não pela lei. Porque a lei ninguém vive, tá? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Abre o livro, carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Segunda razão. Por que é importante ser guiado pelo Espírito Santo? Mas se sois guiados, direção, né? Pelo Espírito Santo, não estais debaixo
da lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar. Se fez maldito por causa de nós. Então hoje, ninguém vive cumprindo a lei. Porque hoje a gente vive guiado pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo está livre da maldição da lei. Porque a lei já não habita mais em nosso coração. Mas quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Terceira razão para ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não faz mais a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só voltar aí você vai ver no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer exagero, orgulho, tudo que é ruim da carne, ou seja, enaltecer, engrandecer a carne. Quando você anda pelo Espírito, você já não faz mais a vontade da carne, porque seu Espírito vivifica o seu espírito e você consegue vencer a sua carne. Quarta maneira, porque é tão importante, ou razão, por ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não é enganado, porque anda na verdade. Quando você é guiado pelo Espírito, você não mente e ninguém consegue te enrolar, porque o Espírito Santo testifica que você conhece a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você anda na verdade, é guiado pelo Espírito da verdade, não tem como você ser passado para trás, não tem como você ser enganado. Você quer ver um exemplo disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Olha o que diz a história desse homem, Ananias, junto com a sua mulher Safira. Tentaram enganar Pedro, mas não conseguiram, porque Pedro andava pelo Espírito da verdade. Ele era guiado pelo Espírito da verdade. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, lá no altar. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Conseguiu enganar a Pedro? Não, porque ele andava pelo Espírito da verdade, ele era guiado pelo Espírito da verdade, e quem é guiado pelo Espírito da verdade não é enganado. Para a gente concluir a mensagem, além de você ser guiado pelo Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo e ter a orientação, aconselhamento, direção do Espírito Santo, você ainda recebe as bênçãos de Deus, que vem do alto e cai sobre você e recai sobre a sua família. Isaías, capítulo 44, versículo 3. Se coloque de pé e tome posse desta palavra. Acham aí Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei, olha o que Deus vai derramar, o que Jesus vai derramar. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Receba o Espírito Santo e receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Sejam cheios do Espírito Santo. Oh, glória! Glória!
Glória a Deus! Vai sair do deserto e vai para bênção. E não vai sozinho não, vai com Espírito Santo. Jesus só venceu o deserto porque ele não estava sozinho, ele estava com Espírito Santo. Você não está sozinho nesse deserto. O Espírito Santo está passando contigo nessa prova e vai te levar para a bênção. Creia nesta palavra, tome posse. O Espírito Santo, o mesmo que te colocou no deserto, ele mesmo vai te tirar do deserto e vai te levar para a bênção. Tome posse em nome de Jesus. Tome posse desta palavra. Quem toma posse desta palavra? Ô pastor, eu creio nesta palavra. Você crê nesta palavra? Então eu vou fazer o apelo para você que ainda não recebeu a presença de Jesus e ainda não recebeu a presença do Espírito Santo. Tem alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão bem alto, você que ainda não recebeu Jesus. Pastor, eu ainda não recebi Jesus como meu Salvador. Eu estou numa prova e eu sei que só vou sair desta prova quando eu receber Jesus como meu Salvador. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu único Salvador? Levante a sua mão bem alto. Eu vou orar por você. Tem alguém? Todos já receberam o Senhor Jesus? Pastor, eu já recebi Jesus, estou afastado. Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Levante a sua mão, você que está afastado ou afastada. Eu vou orar por você que está afastado. Tem alguém afastado do caminho do Senhor Jesus? Não tem ninguém? Tem alguém em nosso meio que ainda não é batizado nas águas, depois de adulto? Não é a igreja católica, tá? Na igreja evangélica, imersão. Quem ainda não se batizou? Levante a mão. Quem ainda não se batizou nas águas? Tem alguém? Não deixe escapar a oportunidade. Levante a sua mão se você ainda não fez isto, não se batizou nas águas. Tem alguém que ainda não é batizado? Ou batizada nas águas? Tem alguém que está sem igreja, não está congregando em nenhuma igreja? Levante a sua mão, você que não está congregando em nenhuma igreja. Pastor, eu estou sem igreja, eu entrei aqui, mas eu não estou indo em nenhuma igreja. Levante a sua mão, você que está assim. Tem alguém? Pastor, eu estou firme no Senhor. Quem está firme no Senhor? Quem já é batizado, levante a mão. Depois de adulto? Então pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você saia daqui guiado. Quem vai sair daqui guiado pelo Espírito Santo? Pode se assentar. Amém? Na próxima quarta a gente vai falar de uma vida de oração. Quem ora aí? Levante a mão quem ora. Jesus orava? E como não? Nós vamos aprender por que ele orava, viu? Ele precisava orar? Não sei, mas ele orava. Amém? Pastor, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então quem é guiado pelo Espírito Santo não mente. É ou não é? Tem como mentir tendo o Espírito Santo? Não tem como mentir. Então quando se fala de fidelidade também a Deus nos dízimos das ofertas, a pessoa não pode falar que não tem. Ela tem que ser fiel a Deus.